paz de Cristo a todos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glorificamos a Deus pela vida que Ele nos dá e pela graça maravilhosa que chegou a nós por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo a palavra de Deus, que está no livro de Romanos, do capítulo 7, do versículo 18. E depois eu vou ler mais alguns versículos para que você possa receber aí a palavra genuína de Deus, a palavra da verdade, e para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor, Ele disse num versículo, 3 versículos antes, em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos que a verdade absoluta é a palavra de Deus. Toda a Bíblia foi divinamente inspirada, diz o apóstolo São Paulo a Timóteo, e é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. No finalzinho, logo mais às 8:55, nós vamos orar em favor da sua vida, da sua família, dos seus familiares, do seu trabalho, da nossa nação, das nações do mundo. Vamos clamar ao Deus vivo que tenha misericórdia das nações. A Bíblia mostra para nós a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o amor extraordinário, incondicional de Deus, Mas a Bíblia também mostra a justiça de Deus, e é disso que eu quero falar um pouco hoje, sobre a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Muita gente não sabe o que é a justiça de Deus. Agora, 20 minutos atrás, passou uma pessoa aqui e parou conversar comigo aqui na igreja, e esta pessoa fez uma pergunta para mim: é Deus o culpado de tudo isto? Eu disse: não, não é Deus o culpado de tudo isto que está acontecendo. Que coisa, né? As pessoas gostam de atribuir a Deus todas as calamidades que acontecem. Quando caiu lá os aviões, bateu nas Torres Gêmeas em 2001, se eu não me engano, muita gente, olha o que Deus fez, O diabo usa aí os instrumentos dele aqui na terra, causa tragédias, e as pessoas falam que é Deus. Ainda não é o momento do julgamento de Deus. O julgamento de Deus chegará. Hoje, o Senhor está com os braços abertos e tem uma porta aberta, grande, uma porta grande aberta e eficaz, como diz lá em Apocalipse, para que você entre por ela e encontre a salvação da sua alma em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje a graça de Deus está estendida a todas as nações do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu amado, é lógico que não é Deus que está fazendo isto. Deus, Ele
ele tem a capacidade, ele tem o poder imediato para parar tudo isso. Mas existe a vontade permissiva de Deus. O mundo, tem um versículo na Bíblia que diz: o homem cava um buraco, aquele que cava um buraco cai dentro. Isso são consequências da semeadura do homem, porque tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Preste atenção no versículo que eu vou ler agora, em Romanos capítulo 7, versículo 18, o apóstolo São Paulo, dizendo aqui algo muito importante: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Glória a Deus. Que o Senhor possa dar a você o entendimento, não é, dessa palavra que vamos comentar aqui nessa noite. Que Deus possa dar um grande entendimento para você. O grande apóstolo São Paulo, aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento, ele está dizendo aqui, né, que porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Está aqui na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 4, versículo 18. Meu amado, eu quero desde já falar para você: não olhe para você, não olhe para suas falhas, não olhe pelas obras que você pratica, seja ela boa, seja ela má. Não viva de esforços. Ninguém consegue viver de esforço próprio. A Bíblia já declara que não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, Romanos capítulo 7, você vai ver que Paulo fala da lei, que homem nenhum consegue cumprir a lei, e que a lei, ela é boa, mas ela não salva ninguém, ela não consegue salvar. A lei é justa, mas ela não consegue justificar ninguém. A lei, que eu me refiro à velha aliança, João capítulo 1, versículo 17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, que estão unidas, a graça e a verdade, vieram mediante Jesus Cristo, Filho de Deus. Então Paulo fala de uma lei que é santa, mas não santifica o homem, de uma lei que é justa, mas não justifica o homem, de uma lei que é perfeita, mas não salva o homem. Ele diz que nele há uma vontade de fazer o bem, mas ele não consegue fazer o bem, porque a lei do pecado habita no corpo dele, a natureza é pecaminosa. E ele então chega a falar: miserável homem que sou, quem me livrará desta morte? Porque a lei, ela veio para apontar o pecado na vida do homem. A lei, ela foi dada lá no Monte Sinai. A lei foi dada no Monte Sinai, e com a intenção de mostrar para o homem que ele é pecador e que ele necessita de um Salvador. E a Bíblia mostra que Jesus cumpriu a lei. Ele veio para cumprir e cumpriu. Todos os nossos pecados foram postos sobre Jesus, mas ele não tinha pecado dentro dele. Isaías 53, a partir do versículo 4, diz que todos os nossos pecados
todos os males, doenças e dores foram colocados sobre ele. Então a lei lá no Monte Sinai, ela foi dada para Moisés. Imediatamente quando a lei foi dada, o povo estava se corrompendo com sexo explícito, orgias, não é? E logo em seguida 3.000 pessoas morreram pelo castigo da lei, pelo chicote da lei, porque a lei diz que se você cumprir a lei, toda a lei, você é abençoado. Mas se você pisar num tio da lei, Tiago disse, você pisou em toda a lei. Tropeçar em um tio da lei, você pisou em toda a lei. Então a lei lá no Monte Sinai, no momento que ela foi dada, ela já veio e julgou as pessoas, e 3.000 almas morreram por desobedecer a lei. Quando a igreja foi inaugurada no Pentecoste, olha que coisa tremenda. Quando a lei foi dada, a lei não pode salvar, ela apenas aponta o pecado na vida do homem e diz que o homem precisa de um Salvador. 3.000 almas morreram, mas quando lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam reunidos esperando a promessa do Pai que ia ser enviada por intermédio de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de vida, a graça, né? Jesus, que é a graça, ele veio, e quando ele subiu ao céu, após ele morrer e ressuscitar, depois de 40 dias, ele enviou o Espírito Santo, e 3.000 almas foram salvas. A graça dá a vida, a lei mata. A lei foi escrita em tábuas de pedras frias, não é? Enquanto que, mediante a graça, o Senhor escreve no nosso coração a sua lei, o seu Novo Testamento, o seu Evangelho, as boas notícias. Então quero dizer para você que a lei manda o homem fazer, e o homem não consegue fazer, e a lei cobra isso do homem, né? Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao 14, se o homem obedecer a lei, todas as bênçãos prometidas ali vêm sobre o homem, mas o homem não consegue obedecer. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê os homens caindo, mas a graça é diferente. Graça quer dizer favor de Deus, favor imerecido. A lei, você tem que merecer para receber a bênção de Deus, mas a graça, você não merece nada, mas Deus fez, Deus faz, e você pode receber tudo aquilo que Cristo conquistou no Calvário. Então Paulo, ele fala que miserável homem sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Longe de mim está efetuar o bem, mas o mal que eu não quero, eu faço. Isto eu tenho comprovado pela minha própria vida. Quando você tenta viver por esforço, quando a gente se converte, há mais de 31 anos atrás, então eu ouvi aquelas pessoas dizer sobre jejum, sobre ler a Bíblia, sobre oração, e olha, eu fiz voto disso e voto daquilo, e eu comecei a aprender com essas pessoas, e eu dizia: Senhor, a partir de hoje eu vou orar 1 hora por dia. Mas passava 10, 15, 20 dias, eu já estava devedor de horas, porque não conseguia manter aquele voto. Senhor, eu vou jejuar um dia sim, um dia não, o ano inteiro, um dia sim, um dia não.
e ficava devedor a Deus, e sentia culpado na minha mente, me sentia condenado, não me achava um bom cristão, porque eu fazia uma promessa para Deus e não conseguia cumprir. Eu dizia, todo dia eu vou ler 5 capítulos da Bíblia, Senhor, vou ler a Bíblia inteira. Já li a Bíblia inteira mais de uma vez, mas não conseguia ler 5 capítulos por dia. Às vezes chegava cansado do trabalho, às vezes tinha que ficar até mais tarde no trabalho, e eu ficava devedor a Deus. E eu pensava comigo, mas eu não sou um bom crente, eu não consigo cumprir essas coisas que eu falo para o Senhor. E eu chorava, eu esperneava, eu pedia perdão, dia após dia pedindo perdão, até que eu começava a sentir que Deus, de tanto eu pedir perdão, Ele já tivesse perdoado. Mas isso não é a verdade. Não é pelo nosso esforço que somos abençoados, não é pelas nossas obras que somos abençoados, é pela obra do Calvário. E do dia que eu aprendi isso, nunca mais eu fiz um voto de ler 5 capítulos por dia, de orar 1 hora por dia, porque às vezes eu oro mais de 1 hora hoje, mas não tenho com Deus uma marcação. Vou fazer isso todo dia, jejuar um dia sim, um dia não, porque daí o homem põe a sua confiança no jejum, na oração, no cabelo, a mulher no cabelo comprido, no vestido comprido, mas o mau pensamento está alojado na mente, né? O olho está sempre olhando e condenando, não consegue cumprir. É disso que Paulo está falando aqui. Ele queria fazer coisas boas e não conseguia. Ele não queria fazer as coisas más e acabava fazendo. E ele chega a uma conclusão: quem me livrará desse corpo de pecado? Aí ele diz: mas graças a Deus, glória a Jesus, que obra bendita, amados. Que obra bendita, irmãos. Graças a Deus por Jesus que deu a sua vida por mim. Então ele termina o capítulo 7 de Romanos, e ele entra no 8, ele já entra dizendo: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Qual é o segredo? É estar em Cristo Jesus. Qual é o segredo? É você olhar para o que Cristo fez. Qual é o segredo? É você tirar os olhos de você. Hoje, quando eu escuto uma pessoa chegar perto de mim e dizer assim: eu estou jejuando, pastor, há vários dias para Deus conceder tal coisa, eu já oriento a pessoa: cuidado com a justiça própria. Não é pela justiça própria que você será abençoado, é por você contemplar o verdadeiro sacrifício eterno de Cristo, de uma vez por todas. Ele morreu para que você tivesse vida e vida com abundância. Ele levou as suas culpas sobre ele, ele levou seus pecados, ele levou as suas doenças sobre ele, toda maldição foi colocada sobre ele. Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E você se tornou uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, querido, querida, para de cobrar de você mesmo. Que quando você olha para Cristo, quando você toca a graça de Deus, que Cristo é o favor de Deus. Romanos capítulo 5, do versículo 17, diz lá na parte B do versículo, ali se referindo que por um homem
Entrou pecado no mundo e todos se tornaram pecadores, e por outro homem, Jesus, entrou a graça, a salvação, e todos os que creram foram salvos. Depois diz, ali no final do versículo, que o Senhor Deus nos deu a abundância da graça. Olhe bem, a abundância da graça e a dádiva da justiça. Ou algumas Bíblias diz o dom da justiça. O dom da justiça é Jesus. Então a Bíblia revela o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não está dizendo todo aquele que for perfeito, todo aquele que for impecável, todo aquele que for infalível. Não, não, meu irmão. Eu sou falível, eu sou falho, eu não sou perfeito, mas não tenho uma duvidazinha que estou salvo em Cristo Jesus, que se eu morrer agora, eu vou para o céu com o Pai Celestial. Porque eu não confio na minha obra, eu confio na obra que Cristo fez. Então, Romanos 5,17 diz que Ele nos deu a abundância da graça e a dádiva da justiça. O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente gratuito. Ele deu a abundância da graça, o favor imerecido, e a dádiva da justiça, o presente. Quem é a justiça? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça. Preste atenção no que eu vou falar para você. Quando eu disse no início desse vídeo que Deus é amor, mas também é justiça, é porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele precisava julgar o pecado, Ele precisava exaurir a sua ira, o seu ódio contra o pecado. O que é que Ele fez para não mandar você para o inferno? Ele mandou Jesus nesta terra, e Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Eu vou ler um versículo aqui, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Olha o que diz a palavra de Deus, para você ter segurança em Cristo, para você não ficar olhando para você. Você faz uma promessa para Deus, não consegue cumprir. Você anda 10 dias na linha, depois tem uma queda, fica nervoso, fala uma palavra torpe, sente ódio de um irmão, sente raiva de outro, briga dentro de casa, fala o que não deve. Aí você se sente culpado, você se sente condenado. Mas não é Deus que está culpando você nem condenando você, porque Deus não olha mais para você, Ele olha em Cristo que está na sua vida. Está aqui na Bíblia, 2 Coríntios 5, versículo 21. Olha o que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós. Olhe bem, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus Cristo é a justiça de Deus. Como assim? Deus julgou todos os pecados, desde Adão até o último pecado que entrar neste mundo, já foi julgado, foi colocado sobre Jesus. Jesus cumpriu a lei, e Ele levou o pecado de todos nós sobre Ele, e Ele morreu, foi para a sepultura, e ali os pecados foram punidos nele, e Deus te perdoou. E Deus fala lá no livro de Hebreus, capítulo 10, dos teus pecados não me lembrarei mais. A nova aliança, a velha aliança, quem pecasse era olho por olho e dente por dente. Quem pecasse, o rigor da lei vinha e cobrava a conta. Mas na graça, o Senhor disse:
de agora em diante na nova aliança eu escrevo as minhas leis no teu coração e perdoarei todos os teus pecados, dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, pastor, o que eu faço quando eu pecar? Receba o perdão purificador de Deus. Porque quando você fazer alguma coisa errada, você sabe que Ele já te perdoou. Então diga para Ele: Pai, eu sei, reconheço que falhei mais uma vez, mas eu descanso na obra vicária, ou seja, na obra substituta, que o Senhor me substituiu lá na cruz do Calvário. Era eu que era para ter lá, mas o Senhor foi no meu lugar e levou os meus pecados. Então eu descanso na obra, eu descanso na graça de Deus. Você precisa olhar para o sangue, precisa olhar para Jesus, precisa olhar para o sacrifício, a obra que Ele executou na cruz do Calvário. Não olhar para você. Não é por causa do seu jejum, das suas largas orações, das suas doações que você é abençoado. Mas e quanto à oração e jejum? É muito bom isso. Vamos orar, vamos jejuar, mas entrar diante de Deus, não é? Fazendo tudo isto, mas crendo na obra que Deus fez e não naquilo que você está fazendo. Ou se você pensa que quando você jejua, Deus fica mais poderoso. Ou você pensa que quando você jejua, Deus, o amor dele aumenta. Quando você ora, o amor de Deus aumenta. Não, Deus é amor e acabou. Nunca diminui, nunca aumenta. Ele é o Todo-Poderoso, nunca aumenta e nunca diminui. Ele é o eterno. Entenda isso. Mas o que a maioria estão pregando hoje é a lei, é a chibatada dos filhos de Deus, não é? E quando acontece uma tragédia como essa, um vírus que invadiu o mundo, os pregadores põem a culpa em Deus, que é Deus que está fazendo isso, é Deus, é Deus, é Deus. Nada disso. Quando Deus julgar esse mundo, homem nenhum vai conseguir deter o julgamento de Deus. Quando a igreja for tirada dessa terra e iniciar os 7 anos de tribulação, a primeira metade mais branda, a segunda metade, os últimos 1260 dias, o rigor do julgamento, eu quero ver que o homem que consegue amenizar, que o homem que consegue parar, né? Como na China agora, já está amenizando o efeito do Covid-19. Homem nenhum vai parar quando for Deus que estiver julgando. Então, eu quero dizer para você que Ele levou os seus pecados. Olhe para Ele. Você fica cobrando muito de você, você não vai conseguir. Pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Isso não vem de vós, é dom de Deus, o dom da justiça. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Mas as obras foram feitas para que andássemos nela. Mas não é pela obra que você é salvo e nem é abençoado. Entenda isso. Você é abençoado porque você aceitou Jesus, e a graça de Deus, o favor imerecido, vem sobre você, porque Deus é bom. Você agora se tornou justiça de Deus. Repete aí na sua casa: eu sou a justiça de Deus. Olha aqui em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, se eu estou falando mentira. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando o diabo te acusar, quando você mesmo começar a acusar você, quando você mesmo começar a cobrar você, e você achar que você não é um bom cristão, que você não serve para andar com Deus, e você fica aí na sua casa semanas caído aí, decepcionado com você mesmo, larga a mão disso. Olhe para Jesus e diga: eu sou a justiça de Deus. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha o tempo aí da palavra purifica.
é tempo presente agora. Purifica, purifica. Desde quando Jesus morreu e derramou seu sangue, o sangue purifica, purifica. Não purificou e vai parar de purificar. Não parou de purificar e vai purificar mais adiante. A Bíblia diz, 1 João 1,7, purifica de todo o pecado. Purifica. Você está dentro de um rio corrente de sangue, puro, quente, imaculado, que foi vertido na cruz de nosso Senhor Jesus. Já começou lá no Getsêmani, suando gotas de sangue. Lá no Pelourinho, onde ele foi açoitado. Eu estive nesse lugar em Israel. Ali ele foi machucado, perdeu muito sangue. A coroa de espinho na cabeça, perdeu muito sangue. Foi esbofeteado, chutado, bateram na cabeça dele com um caniço. Ele ficou quase sem forças. Por isso que ele não aguentou a carregar a cruz até o local, mais ou menos 700, 800 metros do lugar onde ele foi açoitado. E Simão Cirineu ajudou ele a carregar, porque ele já tinha enfraquecido humanamente como homem, de tanto sangue que já havia perdido. Por que e tudo isso aconteceu com ele? Para que você fosse mais do que vencedor. Aleluia! Pare de se condenar, pare de olhar para você mesmo, para de criticar a vida dos outros, para de condenar os irmãos mais fraquinhos. Todos dependemos de Cristo, não é pela força e nem pela violência, é pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito do Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus, ela diz aqui em Isaías, não é? Isaías capítulo 54, versículo 9 e 10. Eu vou ler para você aqui. Isaías 54, versículo 9 e 10, o profeta falando da aliança que Deus fez com Noé. Glória a Jesus. Olha o que ele diz, versículo 9 e 10. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundaria mais a terra. Assim jurei que não mais irarei contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. O crente está desempregado, o outro crente tolo, não, é a mão de Deus em cima dele. O crente fica doente, o outro crente tolo, é a mão de Deus em cima dele. Aí ele fica doente, aí ele perde o emprego, aí então ele fala, é olho gordo, é inveja, é ciúme. Mas em 1 João 5,18 está escrito, aquele que é de Deus, o maligno não toca, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Todos somos pequenos e falhos, todos somos limitados, ninguém de nós consegue ser perfeito e salvar a nós mesmos. Precisamos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João viu Jesus que vinha vindo, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele estendeu as mãos e disse para os seus discípulos:
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por causa do sacrifício de Cristo que você é abençoado. Não é porque você é melhor do que ninguém, não. Eu vou dizer uma coisa para você aqui agora. Você não é melhor do que eu, mas eu também não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que você, mas você também não é melhor do que eu. Nós não somos melhores do que o mais vil pecador que está lá fora, porque hoje ainda no tempo da graça, o amor de Deus está sobre ele, porque um dia você estava naquela condição, um dia eu estava naquela condição, e a gente foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus. O Espírito Santo nos trouxe. Então nós carecemos do sacrifício da cruz. É Ele que nos salva. A Bíblia diz que assim como Moisés levantou a serpente na ponta da vara, importa que o Filho do homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 14 e 15 e o 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o povo de Israel era picado pela serpente, morria. Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal e pôr na ponta de uma vara, que simboliza a cruz. E então, quando o povo era picado pela serpente, ele olhava naquela serpente de metal e imediatamente recebia vida. Isso significa que a graça de Deus entrava em ação e poupava ele da morte, porque aquela serpente que estava lá ilustra o Cristo que levou os pecados sobre ele, levou, o pecado ali. Então ele vence o mal foi derrotado ali. A antiga serpente, Satanás, foi derrotado ali na cruz. Então, meu amado, Deus não está falando para você ser perfeito, Deus não está falando para você ser infalível, Deus não está falando para você ler a Bíblia o dia inteiro, jejuar o dia inteiro, ler o dia inteiro, porque senão você não vai ser salvo. Deus não está falando para você deixar o seu cabelo crescer até no pé e por isso você é salvo. Isso é ignorância. Os pastores que pregam isso são ignorantes, não conhecem o amor de Deus, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus e a obra de Deus realizada na cruz do Calvário. Não conhecem. Quer deixar tudo crescer? Deixa. Mas não ande por essas obras pensando que por isso você é melhor do que os outros. Sem Cristo você está perdido. Sem Cristo todos iremos para o inferno. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, glória a Deus. Então a lei, ela mata, ela não consegue dar vida. Ela mostra o pecado em nós e diz que não tem jeito para nós, porque nós não conseguimos cumpri-la. Mas a graça diz: Jesus veio e morreu por vocês. Todo aquele que nele crê, não é ser perfeito, é crer. Você crê? Eu acredito que Jesus morreu por mim, eu recebo Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Então o seu nome imediatamente é escrito no livro da vida e você se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. É pela graça, é pelo favor imerecido, não é? Ele nos deu a abundância da graça e o dom da justiça, a dádiva da justiça. É um presente para você. Agora, quando você toca na graça, eu duvido que um homem que toca na graça e é agraciado, ele continua andando numa vida deliberada de pecado, pecando deliberadamente. De jeito nenhum. Quando um homem toca na graça, quando ele é tocado pela graça, que ele é salvo por Deus, você não anda mais na velha vida.
Eu era maconheiro, todo dia queimava fumo, pico na veia, comprimidos, cachaça, cerveja, revólver na bota, faca na cintura, briga de rua, maconha, gluconergan misturado com cunhaque na veia, constantemente. Passava a noite acordado, na bagunça, nas drogas, mas com 28 anos de idade, através de um sonho, Deus me levou para a igreja, para o reino de Deus espiritual. Mas eu fui e conheci a palavra de Deus dentro de uma igreja. Entreguei minha vida para Jesus. No mesmo dia 23 de fevereiro de 1989, naquele dia eu fui liberto da maconha e de todo tipo de vício e nunca mais voltei a ser o mesmo. Duvido que um homem que seja tocado pela graça de Deus possa continuar vivendo no pecado. Se ele continua no pecado é porque ele não recebeu o novo nascimento. Se ele continua do jeito que era, é porque não aconteceu nada no espírito dele. Porque quando nós recebemos a salvação, nós passamos a amar Cristo, a reverenciá-lo, a adorá-lo como único e verdadeiro Deus. E não vivemos no pecado, porque a Bíblia diz, através de João, o que é nascido de Deus, João capítulo 5, o que é nascido de Deus não vive pecando. Aleluia, glória a Deus. Meu amado, como eu disse no início deste vídeo, assista mais uma vez, assista amanhã, assista 2, 3 vezes para essa palavra entrar em você. Você é um filho de Deus. Você não pode olhar para você mesmo. Se você olhar para você e cobrar você e começar a culpar você, a condenar você, o diabo vai entrar e vai começar a falar que você está condenado, que Deus te odeia, que Deus não te ama. E você viu aqui Isaías 54, versículo 9 e 10. Deus não julgará mais você que nasceu de novo. A sua bênção está sobre você e a graça dele já te perdoou. E ele não mais julgará você. Aleluia. Eu vou orar agora. E sábado, às 8h15, novamente estarei pregando a palavra de Deus, às 8h15 da noite e até às 8h35. Se essas mensagens estão sendo úteis para você, deixa um comentário, deixa um pedido de oração. Deixa aí o seu nome, a sua família, e nas minhas orações eu estarei sempre orando por vocês. E no domingo, às 7 da noite, eu estarei na igreja. Passou várias pessoas na igreja aqui hoje. Deixaram seus dízimos, trouxeram doações de alimento, né? Passou um outro homem aqui, parou conversar comigo, conversamos aqui sobre o Evangelho. E domingo nós vamos estar aqui às 7 da noite, das 7 às 8 eu estou aqui. Se você quiser vir para conversar comigo, um aconselhamento, uma oração, uma unção com óleo, eu estou à disposição. Aleluia. E das 8h15 do domingo até as 9 eu estarei pregando a palavra como hoje. Vamos orar agora. Soberano eterno Pai, no nome de Jesus, te damos graças e bendizemos o Senhor, exaltamos o Senhor pelo sacrifício da cruz. Não olhamos para nós, não cobramos nós mesmos, mas olhamos para Cristo, porque quando olhamos para Jesus, somos santificados. Quando olhamos para o sacrifício da cruz,
recebemos a santidade de Deus e nos sentimos livres para adorar, livres para viver, porque o Senhor nos chamou para a liberdade que há em Cristo. Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando muito se condena a si próprio, Senhor, e o diabo vem condenando, é somente olhar para Ti, aleluia, e receber a luz do Espírito Santo, ser iluminado pelo Espírito Santo, que Jesus já levou sobre ele toda a nossa condenação. Não tem mais condenação sobre a nossa vida da parte de Deus, porque estamos em Cristo Jesus e andamos no Espírito e não segundo a carne. Porque quem anda de forma carnal anda para a morte, mas quem anda da forma espiritual anda com a vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Pai, eu peço que o Senhor cure o doente, liberte o oprimido, fortaleça o fraco, põe de pé aquele que tombou. Eu peço que o Senhor envie a provisão na mesa de cada trabalhador, na mesa de cada mãe de família, Senhor, no lar de cada família, meu Pai. Sejam abençoados, e que este vírus não venha afetar a nossa cidade, que este vírus seja banido do nosso país, das nações do mundo, Pai, que perca a força, perca o efeito, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu repreendo toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, ciúme. Eu repreendo todo tipo de doença nos ossos, na carne, no sangue, na pele, nos nervos. Aonde tiver um mal alojado, um caroço, um nódulo, um tumor, eu peço agora, Pai, pelo sangue de Jesus, arranca todo o mal, e que haja curas e milagres, e libertação e salvação de almas, para a glória do nome do Senhor. Meu amado, minha amada, estou vendo aqui Luiz Alberto, Mariano, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nathalie Altarujo, lá de Rio Claro, Deus te abençoe em nome de Jesus. Andréia Carneiro, lá de Paraísolândia, Deus te abençoe, Andréia, você está na minha lista de oração. E se vocês quiserem continuar mandando o nome de familiares, continue mandando, porque quando eu vou orar à meia-noite, a gente apresenta a Deus. Quando eu vou orar de manhã, eu apresento a Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que a sua casa seja verdadeiramente um pedacinho do céu, e que o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, seja o antídoto em nossas vidas contra todo tipo de mal, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, e viva Cristo nosso Senhor. Até sábado às 8h15 da noite, mas amanhã eu estarei fazendo também uma live à noite, às 8 da noite, sexta-feira uma live às 8 da noite, curtinha, mas estarei fazendo também no sábado às 8h15, no domingo das 7 às 8 na igreja, atendendo as pessoas, e das 8h15 às 9 pregando aqui na igreja vazia, para vocês que estão me acompanhando, em nome de Jesus. Viva Cristo nosso Senhor. Deus te ama e eu te amo também. Até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.